E aí galera, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington e hoje nós vamos falar um pouco sobre introdução à logística, os estudos sobre logística. Muito se fala, mas pouco se sabe sobre esse tema, né? Muitas pessoas pensam que logística é simplesmente trabalhar em loja. A gente sabe que logística é muito mais do que isso. Logística é uma área muito ampla, que dentro das empresas ela é totalmente estratégica e aonde se procura ali, quando se fala em otimização de processos, de recursos, é na área de logística que vai. Logística é estratégia. Logística está desde a origem de um produto, do ponto de origem até o consumidor final. Tá? Para que entendamos um pouco isso, nós vamos falar aqui hoje, dentro da nossa disciplina Estudos de Logística, sobre alguns eventos logísticos. Nós vamos falar sobre a origem, né, como surgiu a palavra, o termo logística, e nós também vamos falar sobre alguns conceitos básicos. E ao decorrer das nossas aulas, nós vamos aperfeiçoando este conhecimento dentro da área de logística. Tá? Para iniciar, né, eu pergunto para vocês, o que é logística? Tá? Vão pensando aí e fiquem atentos ao que eu vou falando durante esse nosso bate-papo aqui sobre essa aula introdutória nesse tema muito abrangente aí dentro do nosso dia a dia. A origem da palavra logística é uma palavra grega, logos, que significa cálculo, razão, discurso e oração. Na antiga Grécia, nos impérios romanos bizantinos, existiam oficiais militares com o nome de logísticas, responsáveis pela distribuição de munições, alimentos, bem como os bens financeiros. Você já começa a entender mais ou menos aí então a questão da origem logística. Contudo, esse conceito ainda não estava estabelecido, né? E a verdadeira logística, então, ela veio dar origem, como se conhece, né, aqui, como a gente se fala hoje, foi na França, tá? Segundo Souza, um dos autores que fala de logística, a logística teve origem em França no século XVIII, onde o Marechal de Logis tornou-se responsável pelo transporte de material bélico nas batalhas. Por isso que às vezes a pessoa relaciona-se à logística muito aí a questão de, como eu posso dizer para vocês, transporte. E a gente sabe que logística não é só isso. A gente vai conhecendo todo o conceito, toda a sua importância durante as nossas aulas, tá? Então, o primeiro general a utilizar o termo foi von Clausen. Então, esse cara foi o primeiro a utilizar o termo logística. E dessa forma surgiu a logística. Tá? Então, logística é uma palavra de origem francesa, tem um significado amplo de suprir e abastecer. E a sua derivação gerou a palavra logistique, francês. Certinho, pessoal? Então, a origem da palavra logística é França. Tinha algumas coisas relacionadas à Grécia, tá? Mas a origem mesmo da palavra logística, então, é francesa, certinho? Logistique significava um conjunto de ações e operações necessárias ao abastecimento de tropas, parte integrante da arte militar junto com a tática e estratégia. Então, lá no início, quando surgiu esse termo logística, já se falava muito em estratégia, né? Então, isso não mudou até hoje. Logística é pura estratégia. E a logística, como a gente pode perceber, ela é muito utilizada na arte militar, né? Na arte das guerras, tá? Então, em guerras, quem tiver a melhor estratégia logística pode ter certeza que ela vai conseguir ter um certo beneficiamento aí dentro dessa guerra mesmo em si, tá? Então, logística, pessoal, ela está no nosso dia a dia. Volto a dizer isso para vocês novamente. Um conceito inicial de logística que eu gosto muito de começar dentro do nosso entendimento seria serviço certo, na hora certa, ao menor custo possível. Seria disponibilizar tudo isso para o cliente, então. O produto certo. Se eu comprei uma blusa, eu quero ter essa blusa onde? No inverno, não é no verão. Na quantidade certa. Eu comprei duas, por exemplo, eu quero receber duas, não quero receber uma. Estou contando com 2 produtos, eu quero os 2 produtos. Também não é 3, são 2. Quando a gente traz isso para dentro das empresas, só para vocês entenderem, quantidade certa, às vezes dentro da empresa eu tenho meu espaço certo de armazenar determinado produto. Então se eu comprei 2, eu quero 2, porque se eu tiver o terceiro eu não tenho onde guardar.
certinho? Então, também se eu comprei 2, eu não quero receber um, porque às vezes tem a questão de estoque máximo, mínimo, coisa que a gente vai entender um pouco mais à frente. No local certo. Então, se eu determinei um local de entrega, eu quero que esse produto seja entregue aonde a gente combinou e no tempo certo também, que seria então relacionado ali ao produto certo no tempo certo, certinho? Vamos lá, seguindo. Tem alguns eventos logísticos que eu gosto muito de citar e deixar aí com que vocês fiquem pensando, né? Porque se a gente pegar essas épocas aqui, por exemplo, Pirâmides do Egito, a época do José do Egito, que é uma passagem bíblica. Alexandre o Grande, um grande estrategista na arte da guerra. A Arca de Noé, Cristóvão Colombo e Cabral, Napoleão Bonaparte. Já existia logística nessa época? É para se pensar. Vamos entender então cada evento desse e fazer com que vocês reflitam e comecem a entender um pouco mais este conceito, então. Pirâmides do Egito. A história do Egito é conhecida desde a mais remota antiguidade, começando 3.000 anos antes de Cristo. Ela é uma das arquiteturas mais antigas, e a que se destaca entre elas é a Pirâmide de Gizé. Agora, só para a gente pensar, ela é composta por 2,3 milhões de enormes blocos de calcário. Estima-se que cada um deles pesava cerca de 3 toneladas. Né? E agora, como que eles faziam para transportar esses blocos e como que eles faziam para levantar esses blocos e colocando um em cima do outro? Tinha logística aí? Hein? Então vamos lá. Encontra-se aqui então um bom caso de logística, pois esses blocos encontravam-se dispersos em diversas pedreiras e eles tinham então que serem movidos, transportados até onde estavam sendo feitas pirâmides e, né, fazer com que elas ficassem uma em cima da outra, certinho? E aí já tinha logística, já tinha os seus princípios de logística. José do Egito tem uma história muito legal, é uma passagem bíblica, né? Onde Faraó sonha que com 7 vacas bonitas, 7 vacas gordas bonitas e 7 vacas magras e feias, 7 espigas de milhos bonitas e 7 espigas de milhos secas. E dentro desse sonho, ele sugere, tem, né, José do Egito, que é o cara que revelava sonhos ou algo parecido, eu não me recordo muito bem com essa questão da passagem bíblica, né? Então ele chama José do Egito para revelar esse sonho, para dizer o que esse sonho queria dizer para ele. Então José do Egito traduz esse sonho de forma que ele diz que teriam nessa época, nessa passagem bíblica, 7 anos de fartura e 7 anos de pobreza, de seca, né? E aí o pessoal ficou preocupado. Poxa, como que a gente vai fazer 7 anos de fartura legal e depois eu vou ter 7 anos sem nada? Então aí José do Egito já começou a usar alguns princípios de logística, onde ele disse que vamos aproveitar esses 7 anos onde vamos ter fartura e vamos armazenar os produtos. Aí já começou o quê? Princípios de armazenagem. Então, no decorrer desses 7 anos onde eles tiveram essa fartura, eles começaram a armazenar produtos para que nos próximos 7 anos de seca eles tivessem como se manterem. Então, a logística presente na história novamente, tá, pessoal? Começaram a entender que a logística, então, ela está presente realmente em tudo que se acontece? Eventos logísticos ainda. Alexandre o Grande. Esse cara, ele é um cara mestre da arte da guerra e da estratégia. Ele venceu diversas guerras através dos seus pensamentos, da sua ousadia, né? E ele também, depois de tudo isso, ele teve diversos seguidores que gostaram muito do seu jeito de conquistar as coisas. Então, Alexandre o Grande, pesquisem mais um pouco sobre ele depois, que vocês vão entender um pouco mais a história desse grande ícone aí, como posso dizer para vocês, na arte da guerra, né? E também se relaciona aos nossos conhecimentos logísticos aí. Logística na história da humanidade. Pessoal, né, quem não conhece a história da Arca de Noé? Né, que ele tinha que reunir os animais, né, que ia vir o dilúvio e depois disso ia ter a baixa da maré e a calmaria. E como que ele fez então para reunir em pouco tempo todos aqueles animais nessa arca?
Hein? Uma outra situação para vocês pensarem. Tinha logística? Tinha logística, né? E vou perguntar uma coisa para vocês agora. Por que não existe unicórnio? Tic-tac, tic-tac. Pensem. Eles simplesmente perderam a arca. Não sabia que a arca ia partir naquele exato momento. Então eles ficaram de fora e por isso não existe unicórnio. É só para a gente descontrair um pouquinho, pessoal. Outro acerto de uso, Cristóvão Colombo e Cabral, eles precisavam então dimensionar, né, na sua travessia, nas suas viagens, a quantidade de mantimento e de espólios para que eles conseguissem manter toda a sua tropa alimentada. Tá? Então eles precisavam saber mais ou menos quanto tempo que ia ter determinada viagem e quanto tempo que eles precisavam de comida, água, alimento, enfim. Tudo para conseguir fazer as suas travessias aí e ter êxito nas suas viagens e nas suas descobertas. E lógico que a logística também, como eu disse, é estratégia. E uma estratégia logística mal traçada, ela pode fazer com que você perca, né? Napoleão Bonaparte, ele é um exemplo disso. Né? Ao contar com o reabastecimento das tropas, ele não fez essas mesma coisa, digamos assim, vamos pegar aqui uma comparação entre ele e o Cristóvão Colombo. O Cristóvão Colombo fez todos os seus estudos e conseguiu fazer as suas travessias porque ele conseguiu seus alimentos. Já Napoleão não, ele não contou com isso. Ele viu então todos os seus exércitos, seus homens, seus guerreiros morrerem por fome, por falta de água. E quando ele chegava nas suas terras que ele queria conquistar, outros já tinham chegado à frente dele, tá? Então ele foi um mau, digamos assim, um mau exemplo aí, um erro logístico nas suas viagens, nas suas aventuras da época, certo, pessoal? Seguindo com nossos estudos, a gente pode entender então que todos esses eventos têm em comum o quê? A gestão de recursos finitos, limites escassos e tempos, estruturas complexas, como por exemplo a Arca de Noé, e às vezes soluções simples para que as coisas aconteçam. Porque é isso, logística parece complicado, mas logística ela está aí para simplificar as coisas. E isso é bom que a gente entenda dentro do nosso estudo, né? E um outro conceito aqui, um pouco mais evoluído daquele primeiro que a gente viu, é logística. É uma evolução do planejamento e das estratégias militares, do uso de recursos disponíveis para alocar tropas na frente de batalha e suprimentos de armazenamentos, munições e alimentos. Então vence-se uma guerra quem tem a melhor estratégia. Dentro desses eventos que eu disse para vocês, existem vários outros. Existem bons filmes aí que retratam o que foi dito aqui, né? Tem aquele filme Cavalo de Troia, né? Que ali tem uma certa passagem logística também que é bem interessante, onde ele ganha aquele cavalo, aquele presente, que ali dentro tinha uma estratégia, porque tinha aqueles guerreiros que na hora que entra aquele presente para dentro do território inimigo, amigo, digamos assim, os guerreiros saem e eles acabam ganhando uma guerra. Estratégia logística, Cavalo de Troia. Aquele filme Avatar também tem muita logística. Como se pode, pessoal, digamos assim, os avatares ganharem a guerra dos civis, que tinha muito mais armamento, tinha mais suprimentos, digamos assim. Por que eles ganharam? Porque eles conheciam o território, eles tinham conhecimento do local onde ia ser o campo de batalha. Então eles ganharam aquela batalha naquele filme Avatar devido a isso. E existem diversos outros. Tem uma série na Netflix, sem fazer propaganda, que chama Vikings. Pura logística, tá? Então é isso. Existem diversos eventos aí que podem contribuir para o nosso entendimento inicial do que é logística, tá? Mas enfim, o conceito básico, eu quero que vocês sempre lembrem que logística é serviço certo, na hora certa, ao menor custo possível. Isso é importante, certinho, pessoal? Bom, agora eu pergunto para vocês, o que é logística? Depois dessa introdução que nós tivemos aqui, sabendo que ela está presente, né, dentro da composição de um produto, desde o seu ponto de origem até o consumidor final. Lógico que quando eu estou falando isso, a gente vai entendendo no decorrer do nosso tempo, das nossas introdução à logística, a gente vai falar um pouco sobre a evolução dela. A gente vai passar por alguns anos, algumas datas importantes, alguns eventos logísticos. A gente vai entender que quando eu falo
do ponto de origem, o produto do ponto de origem até o consumidor final, já estou falando de supply chain, que é uma interrogação que a gente vai entender um pouco mais à frente. Tá? Não vou falar agora, porque senão vou estar dando spoiler do que pode acontecer mais à frente das nossas aulas aí. Bom, pessoal, esse é o nosso entendimento de hoje, tá? Então, deixo essa pergunta para vocês agora. O que é logística depois disso que a gente entendeu? Certinho? Tamo junto. Pessoal, fiquem com Deus.